Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Lançada a política de revisão normativa, o objetivo é desburocratizar a gestão pública. Aprovado o projeto que altera limite territorial de Porto Alegre. E ainda, a capital terá unidade de saúde especializada em obesidade. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Mauro Pinheiro, do PL, participou da cerimônia de criação da Política Permanente de Revisão Normativa. O objetivo é reduzir a quantidade de leis e a burocracia. O vereador Mauro Pinheiro, do PP, esteve presente no lançamento da terceira fase da reforma normativa da capital gaúcha. O processo, iniciado em 2022, busca retirar do arcabouço legal tudo o que está obsoleto, enxugando a quantidade de leis e decretos municipais. Nós temos leis que na época que foram constituídas eram importantes naquele momento histórico da cidade. Hoje as coisas evoluíram e tem muitas leis antigas que não têm mais por que existir. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de leis, de decretos, que confunde a cabeça do cidadão, né? E inclusive eu comungo a mesma ideia que o prefeito, de que não é a quantidade de leis que vai resolver o problema da cidade. Uma lei, ela vai sendo emendada, às vezes uma lei se transforma em 70 leis, 70 puxadinhos, 50 puxadinhos. E quando alguém vai fazer alguma atividade na cidade, é uma coisa muito difícil para o investimento, para o empreendedor, para o cidadão comum. Tem que contratar advogado, contratar contador, quer dizer, você tem que desburocratizar. Nas primeiras etapas, a iniciativa revogou mais de 4.000 decretos, que são de competência do Poder Executivo. Já para revogar leis, é necessária a aprovação da Câmara Municipal. Uma proposta que derruba cerca de 400 leis deve ser encaminhada ao Parlamento. Se aprovada, o estoque normativo da capital deve cair de 17.000 para 12.000. O trabalho de avaliação e anulação de normas realizado pela Assessoria Legislativa da Prefeitura coloca Porto Alegre como a capital com o menor número de leis do Brasil. Durante a solenidade, também foi anunciada a política permanente de revisão normativa. Para a gente ter identificado qual é de fato o nosso arcabouço legislativo e o que faz diferença na vida das pessoas. Então agora, com o lançamento da política de revisão permanente, a gente pretende fazer essa análise que ela é qualitativa. Identificar quais são os gargalos de serviço à população que estão elencados em normas e propor a melhoria, né? Para isso, foi estabelecido o Comitê de Revisão Permanente, que integra a Assessoria Legislativa do Gabinete do Prefeito, a Câmara Municipal e a Procuradoria-Geral do município. E esse grupo vai trabalhar permanentemente e vai propor novos revogados. Isso melhora a ambiência de negócio da cidade e melhora a vida do cidadão. O comitê terá reuniões periódicas e deverá apresentar relatórios de trabalho anuais. O presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro, também participou de mais uma edição do Tá na Mesa. O Tá na Mesa, tradicional evento promovido há mais de 30 anos pela Federação, teve como tema nesta semana os cenários e as tendências das eleições municipais no estado. O presidente do Legislativo de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro, do PP, participou da reunião almoço e destacou a relevância das informações apresentadas pelos palestrantes. Importante porque nós estamos escutando hoje aqui na Federação duas pessoas que participam muito que ouve as pessoas, da opinião pública, dois especialistas em política que fizeram um raio-x da política no Rio Grande do Sul e, claro, a gente sempre aproveita para entender um pouco da política de Porto Alegre, né? Os cenários das eleições de 2024 e também o que as pessoas esperam, né, dos políticos, né? Então é bastante importante que a gente possa nos atualizar, né, e transmitir, inclusive para os nossos colegas vereadores, do cenário da política de Porto Alegre, né? Os palestrantes abordaram os principais tópicos de como devem ser as eleições de outubro, quando a população vai às urnas para escolher prefeitos e vereadores. A cientista social e política, diretora do Instituto de Pesquisas de Opinião, o IPO, projetou que este ano os eleitores deverão votar em candidatos focados nas áreas de finanças e saúde.
Bem, resumindo aqui para vocês, a gente tratou primeiro do perfil do candidato a prefeito. O que o eleitor quer? Ele quer alguém com capacidade de gestão, que seja honesto e que saiba ouvir a população. Esse é um grande atributo. Depois a gente mostrou quanto importante vai ser a teoria do voto econômico. Se o prefeito vai bem, ele tende a continuar. Se o prefeito vai mal, ele tende a sair. Então o eleitor vai avaliar o que está bom e que deve ser mantido, o que está ruim, que precisa mudar e, principalmente, aquilo que precisa ser feito. O consultor político e sócio fundador da Critério Resultado em Opinião Pública, Kleber Benvenu, também foi palestrante do Tá na Mesa. Kleber salientou que o eleitor deverá escolher candidatos com capacidade de liderança e resolução de problemas comuns do dia a dia dos cidadãos. Gosto muito de uma expressão que a FAMURS usa, né? Que até já está meio batida, mas é verdadeira. É no município que a vida acontece. Então, numa eleição municipal, a gente vai tratar das coisas da vida da gente. Isso tem alto valor simbólico na vida das pessoas, né? Evidente que nessa eleição incidirão também questões da disputa política nacional, das questões que são tema que também são relevantes para as pessoas que estão discutindo a política nacional. Agora, o eleitor não deixará de procurar um bom prefeito, né? Tem que ser um bom candidato, tem que ter capacidade de liderança, tem que ter um bom gestor, mas haverá também uma cobrança sobre posicionamento nacional, sem dúvida alguma. Nós temos que cada vez mais entender o que as pessoas esperam dos políticos e nós, como representante da sociedade, temos que entender para poder conseguir realizar aquilo que as pessoas desejam, né? A Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo que altera os limites entre Viamão e Porto Alegre. Mais de 100 hectares devem ser anexados pela capital gaúcha. A proposta é oriunda de consenso entre os prefeitos de Porto Alegre e Viamão. Foi constatada a necessidade de correção do limite entre os dois municípios na região do Passo das Quirinas. O líder do governo na Câmara, vereador Idenir Sequim, do MDB, explica que a iniciativa corrige um erro cartográfico. Os moradores daquela região, principalmente da rua 24 de agosto, foram prejudicados com uma atitude de um técnico. De uma divisa que era de muito tempo, passaram para o outro lado da rua, digamos assim. E agora nós retornamos para que os moradores continuem tendo sempre aquele atendimento que foi de Porto Alegre, continuem em Porto Alegre. A área de 121 hectares fica na Lomba do Pinheiro e já pertenceu à capital gaúcha. Os moradores, inclusive, se consideram porto-alegrenses, mas acabam enfrentando dificuldades para acessar serviços públicos, seja de saúde, água, correios ou IPTU. Eu acho que os moradores tiveram uma vitória hoje para o seu bem, para que Porto Alegre continue prestando serviço para essas pessoas que pertencem para Porto Alegre e hoje a Câmara de Vereadores de Porto Alegre votou nesse sentido. A extensão da região foi discriminada na Emenda 3, de autoria da base governista. Também foi aprovada a Emenda 2 do vereador Gessé Sangalli, do PL, que trata da sinalização. O parlamento também aprovou o projeto de lei do governo que institui ajustes no programa de gestão do patrimônio imobiliário de Porto Alegre. Fica autorizada a alienação de 6 imóveis e revogada a venda de outros 2. A receita das comercializações deve ser revertida ao Fundo Patrimônio. O líder do governo na casa, vereador Idenir Sequim, do MDB, classifica a iniciativa como muito importante para os porto-alegrenses e cita exemplos de melhorias. Esse projeto contempla aquele edifício da Andradas, onde era a Secretaria da Educação, para se transformar em habitação popular. Também contempla para a construção do CRAS da Glória. Faz com que o fundo mercado seja usado para o mercado. A vereadora de oposição, Karen Santos, do PSOL, avalia, no entanto, que o objetivo do projeto é acelerar a tramitação de vendas de imóveis municipais para entidades privadas. Reforça uma lógica em que somos completamente contrários, quer seguir vendendo o patrimônio público sem debate, sem transparência, priorizando os interesses da especulação imobiliária em detrimento dos interesses da população. Junto da proposta, foi aprovada a emenda da bancada do Novo, que possibilita a geração de créditos de carbono a partir das propriedades.
Ainda foi aprovado o projeto do Legislativo que prevê a criação de uma unidade de saúde especializada em obesidade aqui na capital. O objetivo da unidade é oferecer o tratamento adequado aos pacientes obesos e prevenir outras doenças relacionadas. É um projeto importante para ajudar as pessoas a diminuir até o número de pessoas que usam o sistema único para resolver problema de pressão, problema de diabetes, de gordura no fígado, problema de circulação, problemas respiratórios. A obesidade ela causa tudo isso no obeso, né? E a bariátrica permite que tudo isso o obeso ou reduza ou suma da sua vida. A unidade será um espaço de cuidado e informação. Segundo o vereador, os profissionais irão orientar sobre o processo de mudança de hábitos alimentares. O local também vai tratar pessoas com anorexia e apoiar as famílias desses pacientes. Agora o prefeito deve sancionar e nós ir atrás de espaço e recurso para isso, né? Como foi o CERTA, né? Que também foi uma lei dessa casa. Então nós damos um grande passo hoje. Agora é ir atrás, prever já no próximo orçamento recursos para que isso seja feito. A CPI que investiga a prestação de serviços da CE Equatorial em Porto Alegre realizou mais 2 oitivas. O primeiro a ser ouvido foi o presidente do Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul, Senergisul. Antônio Jailson Silveira criticou a redução no número de trabalhadores do quadro próprio da companhia após a privatização. Segundo ele, dos mais de 2.000 funcionários que existiam na CE estatal, sobraram cerca de 700 após a compra pela Equatorial. Outra crítica foi em relação à qualificação dos eletricistas. O sindicalista disse que quase 90% dos serviços são prestados por terceirizados, que muitas vezes não fazem o curso completo de formação. Um curso de formação de em torno de 400 horas. O relato que chega dos trabalhadores das terceirizadas para o Senergisul, que esses trabalhadores eles estão tendo, quando muito, 100 horas de curso. Em alguns momentos, chegou ao nosso conhecimento, através da fiscalização do Ministério do Trabalho, que esses certificados eram até falsos. Eles nem tinham feito os cursos. E aonde que veio óbitos, enfim... Outros que o curso, o trabalhador recebe um certificado de uma empresa de Manaus, ele nunca foi a Manaus, de 40 horas, e o trabalhador nos relata que ele fez 4 horas de curso. EAD também. Eletricidade e EAD, né? Vocês imaginam como é que ele aprende isso, né? Em seguida, foi a vez dos vereadores interrogarem o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado. Diego Oliza afirmou que, dos quase 100 engenheiros que a CE estatal tinha, sobraram pouco mais de 20. Foi brusca a redução do número do quadro de engenheiros, assim como dos técnicos e eletricistas. O último concurso que a CE tinha realizado era 2010. Então, o que a gente pode afirmar? Que a maioria do pessoal que estava lá tinha mais de 10 anos de conhecimento. Não eram pessoas inexperientes, né? E esse pessoal atendia com caminhões, cestos, e o que a gente vê hoje na rua, como o próprio colega relatou, e isso é evidente, porque a gente pode circular pela rua em dias de atendimento que as terceirizadas atendem, da CE-Setap, por exemplo, que o Robânia falou, tu vê eles num Gol bolinha, com uma escada que mal cabe num Gol hatch, que mal serve para Uber. Como é que o cara vai, quando rompe uma rede no meio do vão entre 2 postes, rompe uma rede, como é que ele vai fazer uma emenda no meio do vão, com um carro desse, sem uma escada adequada e sem equipamento adequado? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que também foi convocada, não enviou nenhum representante. A ANEEL alegou problemas de agenda, mas deixou convite para a comissão ir até Brasília para uma reunião. Os parlamentares ainda aprovaram requerimento para convidar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho para falar sobre processos envolvendo funcionários da Equatorial e terceirizadas. A fala dos sindicatos eletricitários nos preocupa muito, inclusive com relação à falsificação de certificados de capacitação de funcionários. Então, isso é uma coisa muito grave, por isso foi feito um requerimento de emergência solicitando que nós tenhamos o desembargador-presidente do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, para que nos traga essa informação se realmente existem demandas, existem processos tramitando com relação a funcionários e que se isso realmente é porque não se pode fazer uma denúncia sem que a gente tenha a certeza dentro de uma CPI de que isso é um fato real. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da
TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!